Pois bem, agora sim, muito boa noite para quem está chegando aí na gravação, vai ver depois, e para quem está agora, muito obrigado pela presença e participação. Esperamos 5 minutinhos aí para vir começando. Eu não sei se vocês se recordam, mas nas últimas aulas, e faz um tempo que não tem aula de geografia política, né? Voltou um pouco daquela outra geografia, nem tão legal. A gente estava discutindo um pouco sobre o capitalismo, a gente falou também antes sobre o surgimento da política, conversamos bastante sobre a sociedade em si, né? E hoje a gente vai estar tratando um tema, obviamente, relacionado e que cai muito no Enem, tipo, cai de enxurrada no Enem, que é a globalização, né? Então seria um aspecto menos econômico também, mas menos voltado para essa parte de política e mais voltado para a parte de cultura, né, de sociedade. Então, por isso que vai ser interessante se a gente puder criar esse debate aqui. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu vou estar compartilhando tela e eu sou meio leigo na tecnologia, então não sei fazer aqueles showzinhos de botar a tela de um lado e Meet do outro. Então vocês têm que soltar o microfone mesmo para eu ver, tá bom? Não vou estar conseguindo acompanhar o chat. Mas qualquer coisa, o Rafa vai estar aqui e ele vai estar dando esse suporte também. Vocês só podem me confirmar se está aparecendo para vocês, please? Tá sim. Show, show, show. Então é isso, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai estar tratando desse grande tema, que é um tema bem recorrente, né? Que vem em alta e continua em alta dos últimos 50 anos nesse nosso mundão. E ele tem tudo a ver com conexão. Eu tentei montar uma forma de linha do tempo, não consegui achar nenhuma referência na internet, né? Então foi meio de captura de informação. Mas para vocês conseguirem entender que não é algo pontual a globalização. Esse é um erro de conceito que muitos alunos cometem, que é achar que, então é isso, é um momento em que aconteceu. Na verdade, ela é uma construção, e como qualquer construção, ela veio acontecendo e continua, né? É uma coisa mutável e tal. E a gente pode acompanhar isso daí com a parte da conexão, né? Então, nessa pequena linha do tempo, eu trouxe desde o começo em que a gente começou a se conectar como mundo, né? Até uma era da internet em que tudo ficou mais rápido, né? Então, assim, no século XVI foi onde a gente estava tendo aquelas expansões marítimas, então estava sendo trabalhado o comércio internacional. Claro que no Oriente Médio isso daí já acontecia, mas isso daí vocês vão conversar mais com os professores de história, que aqui é geografia política. E assim, a gente começou a ver que o mundo estava se conectando, né? E quando a gente fala de conexão de comércio, também tem essa questão de cultura, porque você não vai vender uma coisa em que as pessoas não estão acostumadas, né? Tipo, sei lá, eu não sei se ia fazer tanto sucesso feijoada lá na China quanto faz aqui no Brasil. Será que fazia sentido a gente vender uma feijoada lá? Não sei, por isso que existe essa troca e até adaptação de cultura. Então, por isso que eu acho que seria um bom momento para a gente colocar como começo da globalização, que é esse começo de troca, né? E aí, como a gente já tinha visto também nas outras aulas falando sobre Revolução Industrial, em 1900 foi quando foi inserido aquele modelo de produção em massa. Então, era já aquelas indústrias, já tinha eletricidade, já tinha um modelo de consumo diferente, né? Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me cortem também. É só que eu estou recapitulando alguns pontos que já foram levantados, né? É, e isso daí também começou a acelerar ainda mais, porque tem que lembrar que no começo da comércio era muito questão de especiaria ou metais preciosos, não tinha tanto essa questão de técnicas, né, para criar produtos. Era bem artesanal, então era muita matéria-prima que era trocado. Não tinham tantas matérias finais, mas a partir de 1900 teve sim mais essa questão de produtos prontos, né, a serem vendidos. E aí, em 1970, aconteceu algo muito importante, que foi o surgimento da internet. E a criação dos sistemas eletrônicos, né? Então foi possível automatizar diversas coisas, o produto, a Revolução Industrial, ela já estava em uma outra fase, né? A gente tinha acompanhado também nas últimas aulas sobre essas fases,
E aí a sociedade começou a se moldar de uma forma diferente. Nessa época a internet ainda não era acessível, foi só lá em 1990, aqui no Brasil 93, né, que começou a realmente entrar num sistema comercial em que todo mundo tinha acesso a essa internet. E desde esse negócio a gente teve um boom, né, essa expansão que a gente chama de globalização. Isso daí já é um spoiler. Mas enfim, então em 1970 a gente teve sim esse início da internet, que era principalmente do meio profissional e com certeza deu uma amparada, né? Porque antes eram rádios, era aquela questão de comunicação à distância, mas não tão longa distância, não era mundial. A gente nem imaginava que ia ter como você mandar uma mensagem para o espaço e do espaço ela ir parar para o outro lado do mundo. Se a gente for parar para pensar, é um negócio muito doido, né? Tipo, hoje a gente pode, sei lá, ver a abertura das Olimpíadas 7 horas da manhã ocorrendo ao vivo no Japão, né? Vai ser amanhã, 7h40. Para as pessoas que não gostam de acordar cedo, que nem eu, se ferraram, vão perder. Eu já aceitei que não vou ver a abertura. Não sei se vocês estão animados, mas não consigo, rapaziada, não consigo. E aí, em 1980, teve a crise, né? A crise de 80, que acabou afetando o mundo inteiro, então deu uma desacelerada nesses processos econômicos. E eu me limitei muito nessa linha do tempo, não sei se vocês perceberam, mas há processos econômicos, porque foi o que impulsionou o desdobramento da globalização. Que nem eu estava falando, não é tão econômico quanto as últimas aulas? Não. Mas a influência econômica foi o que impulsionou essa troca cultural. Então, por isso que a gente está primeiro tendo essa abordagem, tá bom? Então, enfim, a crise deu uma desacelerada, mas ao mesmo tempo também teve oportunidade de reconstrução, né? E em 1990, com toda essa reconstrução, a gente finalmente chegou à internet comercial, que era aquilo que eu estava comentando agora há pouco. Então, uma coisa mais acessível, uma coisa mais democrática e que realmente impulsionou a troca de informação. Essa troca de informação que a gente chama de globalização, viu? Rimou. Não foi nem de propósito. Mas enfim, então com essa linhazinha do tempo, eu acho que vocês conseguem pegar alguns dos eventos que o Enem gosta de correlacionar, né? Que é Revolução Industrial, expansão marítima, também o surgimento de tecnologias de comunicação, lembrando que comunicação é algo que pode mudar rumo de guerras, é uma coisa talvez até mais importante que a questão de armas, né? Porque se você conseguir se organizar de uma forma diferente, você tem total vantagem sobre a desorganização, né? Você cria estratégias, você cria meios de poder até ter mais criatividade com o que você tem. E isso daí é um conceito muito legal que eu quero ensinar para a vida de vocês. A aula de política não é só sobre política, é sobre vida. Às vezes não é sobre o que falta para a gente, às vezes é sobre o que a gente já tem em mãos, né? Então a comunicação faz a gente ter essa visão mais ampla do que a gente tem em mãos. E sabendo disso é um pouco mais fácil de poder trabalhar melhor, né? Então mantenham-se informados e mantenham-se comunicativos. Enfim. E aí a gente viu todo esse desenvolvimento e aí a globalização veio se manifestando e compôs uma troca de cultura, uma expansão do espaço geográfico, porque agora você sabe, não é limitado a, sei lá, só o seu espaço físico, você tem acesso à internet, você tem acesso a essa porcariazinha aqui que me tira a atenção até da aula, porque eu tô aqui, eu tô recebendo mensagem de outro lugar, então eu consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E assim, a gente teve mais acesso à educação, mais acesso à política, mais acesso à noção de direitos fundamentais, saúde. Tipo, na pandemia, você viu, tinha consulta online no médico, para você não precisar se expor. Já tinha isso daí antigamente, mas pela situação atual, a gente teve que ainda mais agregar, né, nesse sentido tecnológico, e é sensacional. Eu fiz uma consulta, eu estava com inflamação na garganta, o cara emitiu o negócio, eu só fui e peguei o remédio na farmácia, sabe? Não precisei ir até lá, ficar na fila, me expor a outras doenças, né, poder contagiar também, só por uma dor de garganta, uma inflamação, conseguir pegar o antibiótico, magnífico, perfeito. E até na questão da economia também teve essa expansão. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que o mundo não são só flores, né, criançada? Assim, não dá para dizer que a globalização foi igual para todo mundo e nem que ela chegou no mundo inteiro, né? Quando a gente fala de globalização, é uma coisa que a gente pensa tipo, então é universal. Não.
não é universal. Assim como os direitos também não são, infelizmente, né? A gente sabe que quando a gente se trata de estruturas de poder, existe muito um controle, né? E esse controle ele se manifesta também na globalização. Então, assim, a questão de troca de cultura. Será que alguns países que têm muita noção de pertencimento cultural, nacionalismo, vão querer influência de cultura externa ou vão querer influenciar as culturas externas, né? E será que essa influência não vai estar, na verdade, matando as outras culturas, sufocando elas, né? Então, assim, um exemplo muito atual da globalização é o TikTok, né? Todo mundo tem TikTok, eu já ouvi falar. Se você não ouviu, cara, parabéns. Tipo assim, não sei onde que você tá vivendo, mas é um outro universo. E isso daí é uma cultura globalizada, porque aqui, tanto quanto na China, tanto quanto nos Estados Unidos, tanto quanto na Índia, as pessoas têm acesso aos mesmos conteúdos. Só que quem escolhe quais são os conteúdos que são mostrados? O lugar de onde ele veio, certo? E não estou querendo fazer nenhuma crítica a nenhum país, mas só mostrando como talvez as coisas que a gente acha que sejam livres não são tão livres assim. E talvez estejam sendo criados modelos que sufocam a nossa própria cultura, né? A gente acaba morrendo. Então, assim, não sei, se a gente fosse pegar um exemplo mais de rua, né? Um rolê dos anos 50. O que os jovens faziam nos anos 50? E um rolê dos jovens de hoje. Eles, obviamente, são muito diferentes, até pela questão de urbanização e tal, mas antes a gente ainda tinha que, sei lá, ser um pouco mais criativo, né? Principalmente não estando em cidades grandes, mas assim, era uma questão de, mano, vamos fazer o que os nossos pais faziam. Tinha um jogo que era, sabe, do bairro, ou regras específicas para os jogos. Hoje, sei lá, se você vai para uma cidade e pergunta o que o jovem gosta de fazer, o jovem, tipo, não tão jovem, eu acho que um pouco mais novo que vocês, vai, 12 a 16, não é brincar na rua com brincadeiras antigas, vamos no shopping. Eu gosto de jogar. E aí você vai para os Estados Unidos e pergunta, e a mesma coisa, vamos pro shopping, vamos jogar. Será que isso daí é positivo para a cultura mundial? Será que isso daí entra naquela questão da diversidade que a gente já comentou? A gente não tem como ter um espaço criativo em que tudo é igual, né? Onde é que vai surgir a criatividade? A criatividade vem da inspiração, vem da troca, vem às vezes até mesmo do conflito. E por isso que eu incentivo para que vocês tenham conflitos. Mas não sem violência. Conflito é diferente de briga, tá bom? Só para deixar claro aqui, tá muito gravado. Então não estou estimulando a violência, paz e amor. Mas enfim. Então, assim, a globalização tem os seus prós e tem os seus contras. E é muito importante a gente entender que todos os processos que vêm acontecer na política e no mundo têm essas visões. A gente não pode colocar nada como ruim ou bom. Essas caixinhas, que é o que a gente falou na nossa primeira aula, não sei se vocês se lembram, mas elas acabam cortando a pluralidade da política, elas acabam cortando a política em si. Porque a questão do diálogo, da democracia e da cultura é se agregar, é somar, não é separar e dividir, né? E quando a gente tenta falar assim, então a globalização é ruim porque está colocando todo mundo na mesma caixa. Não. Então a globalização é boa porque está fornecendo mais acesso a diferentes culturas. Sim, não também, né? A gente viu que tem esses impactos de diferentes maneiras. Então, a gente percebe que existe uma imposição cultural. Essa é uma palavra que é importante vocês marcarem, que não necessariamente é feito de maneira clara, né? Tipo, goste disso. Não, é sutil. Muitas vezes é o algoritmo que te leva a pensar de uma maneira, muitas vezes é a rede social que te leva a ver o seu corpo de certa maneira, e isso distorce o nosso pertencimento. Hein? Então, assim, o que tem a ver pertencimento com tudo isso, João? O que você está falando de pertencimento? Você está doido? Você está bêbado? Não, não tô. É porque quando a gente fala de pertencer, a gente pensa em participar. E se a gente só tem influência de cultura externa, a gente acaba achando que a cultura externa é o certo e a minha cultura está errada. E aí a gente acaba caindo nesse erro de desvalorizar a própria cultura, desvalorizar o próprio cenário. Então eu só quero fazer isso porque é isso que tá na internet, que é legal. Beleza, é da hora, é muito bom. Mas assim, sei lá, pegar um exemplo que eu gosto muito, que é influência musical. Eu sou
viciado em música. Sou baterista e violinista, eu amo música, amo ouvir música, e teve um período na minha juventude que eu só ouvia rock, sabe? E era bem rock internacional, tipo só Arctic Monkeys, sabe? Gostava muito de Foo Fighters e tal, e era muito dessa influência da globalização. E eu não valorizava o rock nacional. Que eu falava, rock nacional, pelo amor de Deus, cantando em português, sabe? O negócio da gringa é muito melhor que o nosso. E aí um dia eu falei, não, calma, mas vou dar uma olhada. E aí eu conheci uma banda aqui da minha cidade, Brasília, né, Scalene. Nossa, eu ouvi aquilo e falei, não é possível que é nacional. Por quê? Porque eu tinha um preconceito que na verdade não foi nem pensado, foi natural, por essa imposição cultural. A gente acaba deixando para trás sobre refletir o nosso próprio espaço no mundo, né? Quando a gente não se questiona. E é por isso que desde a primeira aula, questionem, a gente vem falando, perguntem, retruquem. Aqui é o espaço de ser falastrão e de discordar do professor mesmo. Não tenho nada contra isso, desde que seja feito de maneira política, né? Politizada, pelo menos. Não vem cuspir na minha cara não, porque senão eu vou ficar chateado. Mas então, assim, tudo isso daí são consequências da globalização. Então, assim, recapitulando, imposição cultural, troca cultural, influência, desde a situação até econômica, né? Eu estou trazendo diversos exemplos para vocês verem como globalização é geral, né? É um tema muito amplo, vai em todos os aspectos, e por isso as pessoas acabam se confundindo. Na questão econômica, por exemplo, existe muita influência do liberalismo americano no Brasil. Por mais que não necessariamente a gente consiga ter o mesmo modelo liberal de lá, isso daí eu acho que é da nossa segunda aula, liberal e social. Se vocês não lembram, tá gravado e tá muito boa aquela aula, muito importante para esse conceito de política. Existe muita influência lá da América aqui. Tanto que, não sei se vocês viram, mas foi pego escuta dos Estados Unidos dentro do Palácio do Planalto, né? Então, assim, é uma coisa que é bem, bem assim, politizada e bem forçada muitas vezes, né? E por que que existe essa influência? Porque de algum lado alguém está se beneficiando. Por que que existe essa questão de tentarem impor uma cultura, né? Porque de algum lado alguém está se beneficiando. É muito mais fácil vender para o mundo inteiro se o mundo inteiro quer a mesma coisa, né? Então eu que tenho a produção em massa, eu que consigo fazer muito, se todo mundo quiser isso, eu vou lucrar muito mais, eu vou lucrar o mundo inteiro. Então isso daí se conecta com aquelas questões que a gente estava falando, entendeu? O interesse, ele sempre vai estar aqui quando a gente fala na política. Muita gente enxerga isso daí de maneira negativa. Acha que por isso que a política não tem futuro. E é por isso que vem muita descrença na política. Porque a política é questão de interesse. É totalmente questão de interesse, porque se não fosse interessante não ia existir. Começa por aí, né? Mas a gente tem que entender que existem interesses coletivos e interesses individuais. E quem só tem interesse individual nunca vai conseguir entender o interesse coletivo. Essa é uma coisa que é muito verdade. Assim, se você só consegue pensar em si, você nunca vai entender um trabalho em grupo. Você nunca vai entender o porquê do trabalho em grupo. E nunca vai entender o porquê é tão bacana, é tão legal. Então, assim, claro, tenham um senso de individualidade, valorizem a própria cultura, entendam de onde veio, de onde vão, sabe? É muito importante a gente ter essa questão de si, mas depois da questão de si, que é o básico, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar no por que o outro está no mesmo espaço que eu. O que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para mim? O que isso daí quer dizer para minha mãe, né? Então, nessa aula, principalmente, é onde, quando vocês estão ouvindo esses conceitos como globalização, vocês pensam, beleza, então no TikTok, o que eu vejo? Será que o que eu vejo lá é realmente o que me interessa? Ou é só o que eu acabei vendo muito e eu, acostumei, tá de boa, interessante. Será que se eu procurar em outros lugares não vai me interessar? Né? Não sei. A questão da música, por exemplo, foi uma grande realização. Então, assim, com 12 anos eu só ouvia música internacional, com 13 eu descobri o nacional, com 14 eu só ouvi nacional. Vocês viram que eu sou também um pouco extremo, né? Isso daí não é tão legal assim. Hoje eu já sou desde o samba, pagode até o rock, axé, então já não tenho mais preconceito nenhum, mas naquela época ainda tinha essa questão muito de caixinha, né? Mas enfim, a globalização vem com tudo isso, são conceitos muito difíceis até de entender, porque são muito enraizados,
que nem eu estava falando, muitas vezes a gente não percebe, desde a questão econômica até a questão de espaço geográfico, e na educação também. Então, assim, valorizem a educação que vocês têm aqui no cursinho, porque eu falo como estudioso da educação. Ela é muito boa. Assim, claro que a gente tem nossas falhas. Eu peço até desculpa se eu não consigo dar uma aula tão clara quanto eu gostaria. E sou muito triste também de não poder estar na sala de aula com vocês, porque eu acho muito mais divertido, né? Mas assim, é uma educação que ela tenta trazer abordagens didáticas diferentes. É uma educação que estuda Paulo Freire e que estuda uma metodologia muito mais coletiva, muito mais cultural, né? E essa abordagem é uma coisa muito para frente, né? Uma coisa de estudos da educação canadense, sabe? Não gosto desse conceito, mas eu vou usar de primeiro mundo, assim, né? Então, um problema que a gente tem no Brasil dessa questão da educação, que a globalização poderia muito ajudar, é a educação de meio período. Vocês sabiam que no resto do mundo eles chamam a educação brasileira de educação jabuticaba? Jabuticaba da planta, porque é uma coisa que só tem no Brasil. No resto do mundo inteiro, pelas demandas que existem, os países, sabe, os estados com E maiúsculo entenderam que é preciso uma educação além do livro, além do vestibular, uma educação com período completo em que a criança queira estar na escola, que não é só para decorar. Aqui no Brasil a gente não chegou ainda nesse conceito. Por isso de jabuticaba, porque é só aqui que a gente tem meio período e meio período de decoreba. Tipo assim, a gente não aprende sobre imposto de renda na escola. Claro que também ia ser utópico dizer que, então vamos ensinar imposto de renda. Meu irmão, se você não presta atenção na aula de física, você vai prestar atenção na aula de imposto de renda? Convenhamos que mesmo se tivesse, não ia dar certo, provavelmente, né? Mas não é sobre a aula em si, é sobre o método da aula, é sobre a visão escolar, é sobre uma educação participativa, né? Uma coisa que seja para todos, que vocês queiram estar aqui. Então, sei lá, eu gosto de tocar. Então, vamos fazer uma aula com música, sabe? Vamos tentar trazer essa sua influência para a aula. Vamos fazer com que vocês deem aula em algum momento, né? Eu acho que é muito legal do cursinho porque tem muita gente que tá aí, que passa na UFSCar e que vem dar aula depois. Fala assim, olha, eu vim do cursinho, agora eu tô dando aula. E é exatamente esse o intuito, né? É engrandecer pessoas para que essas pessoas engrandeçam e engrandeçam outras pessoas, né? É um ciclo. E quanto mais a gente vai fomentando isso, melhor eu acredito que vai ser a comunidade. Mas isso daí é uma crença, né? Eu acredito. Se vocês acreditam ou não, me digam. Mas e aí? Agora é a parte que eu quero ouvir. Mas o que que a gente pode fazer então para lutar contra esses, não lutar, mas entender os nossos locais e valorizar a nossa cultura? Quais que são alguns artifícios que a gente pode tomar, sabe? Eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês já tiveram nessa situação que eu contei, se vocês têm alguma experiência em que se viram tendo essa influência externa, o que que vocês fizeram, como que a gente pode fazer? Soltem o microfone aí, fiquem à vontade. Qual que é a pergunta, professor? Tem como você repetir de novo, por favor? Eu queria ouvir agora um pouco de vocês sobre essa questão de influência externa. Então, como que a gente pode não lutar contra, mas se entender no sentido individual contra essa cultura globalizada, sabe? Então, tipo, algum momento de que vocês acharam uma coisa da sua família, por exemplo, que vocês valorizam, alguma história que vocês gostam de, tipo, minha família sempre vai pescar. E hoje eu não moro mais perto do lago, mas uma vez por ano a gente vai no lago, porque é uma tradição, é uma coisa nossa, é uma coisa individual, sabe? Eu queria ver como que vocês fazem para manter essa cultura, que é uma coisa que está se apagando, entendeu? Então a pergunta é essa, de questão de experiência mesmo. Não precisa ser nada muito específico, não, fiquem à vontade. Se puderem também, aqui nada é obrigatório, tá bom? Tudo sugestão. Tem gente falando um monte de coisa no chat. Tem como você olhar aí, professor? Tem sim, só um minutinho. Se quiser, João, olhe por aqui. Mas pode manter Pode sua ser, aula pode ser. aberta.
Lê aí pra gente então, Rafa, pelo amor de Deus, que nem eu falei, eu sou leigo na tecnologia, o chat tá longe de mim. Não, tranquilo. A Ana Carolina falou do churrasco, desculpa, do churrasco do fim de semana. Que saudade de churrasco. Ah, A Sá falou da cultura, que a cultura da família dela é só trabalhar. hum, muito bom. Perigoso também. Tome cuidado também. Ah, A Ângela Porfírio fez um comentário aqui. Acho bom olhar para dentro de nós e entender se há algum tipo de preconceito com música, alguma cultura e rever se realmente é necessário esse olhar diferente. perfeito, Ângela. Isso mesmo. É sobre olhar por nós e olhar ao nosso redor. É um pouco de tudo, né? Falou bonito. Tem mais coisa? Por enquanto, não. Perfeito. Então, assim, são ótimos exemplos esse, tipo do churrasco. Meu, é um momento de conexão, né? E sei lá, pode ser até que seja uma coisa brasileira, né? Esse do churrasco. E é muito legal porque é um lugar em que a gente cria coisas nossas, né? Eu não sei, eu não consigo ter relação afetiva com umas coisas X. Tipo, não tem nenhuma vez que eu fui no shopping e falei, nossa, fui no shopping, lembro pra sempre desse momento, porque é uma coisa muito, sabe? Mas, por exemplo, churrasco de família, tem uns churrascos que eu falo, nossa, aquele dia foi muito bom, fiquei muito doido, bebi 8 caixas de cerveja, e aí, de repente, eu tava pegando meu tio no cavalinho e a gente tava subindo um morro, sabe? Que são coisas que a gente cria que fazem parte da nossa essência, né? Então, é isso que eu estimulo vocês a fazer e a pensar. Acho que como a Ângela falou, né, essa questão de olhar para dentro de si, olhar para dentro de si mesmo, entender o que, que você gosta, o que, que você não gosta, impor limites, isso daí também é muito importante, saber falar não para o que você não quer, porque às vezes a gente acaba desaprendendo, né? Acha que é rude, mas não, quando você está fazendo esse esforço de se entender no mundo, você descobre o que você não gosta. E mesmo que seja algo cultural, sabe? Tipo, eu não gosto de churrasco. Beleza, fala, mano, eu não gosto de churrasco. Vamos achar outra coisa? Vamos criar outra coisa? Vamos descobrir uma nova cultura? Podemos. Aqui nada é proibido, sabe? Principalmente nessa aula aqui, meu. Se vocês quiserem abrir a câmera aí pelado e fazer besteira, façam, tá gravado, tá bom? Então tem consequência. Não quer dizer que vai dar tudo certo, tem consequência. Mas assim, o importante é vocês virem do jeito que estão, fazerem as coisas de coração. Coração é uma coisa que eu considero muito. E assim, só para encerrar tudo isso, eu acho que muitas vezes a gente se sente preso pelas situações, e esse é um sentimento que provém também da globalização, né? A gente se sente, sei lá, desconexo ou longe da realidade, ou não sei, com muita informação, e tá tudo bem se sentir, e às vezes a gente não pode fazer nada, né? Quando a gente é desafiado, a gente tem um desafio de mudar a situação e a gente não consegue mudar a situação, o desafio muda, a gente tem que se mudar, a gente tem que adaptar, né? Eu acho que na questão evolutiva, que vocês já devem ter estudado, vocês perceberam que a adaptação é a base para a sobrevivência humana. Então, tentem adaptar vocês mesmos, sabe? Mas não percam a própria essência, sabe? É muito difícil manter a essência no mundo globalizado. E eu falo isso porque, meu, eu ralo todo dia, estudo que nem um desgraçado, e quanto mais eu acho, menos eu me acho, entendeu? Quanto mais informação eu acumulo, quanto mais conhecimento eu conecto, mais perdido eu fico. E aí, às vezes, a gente tem que dar esse passo para trás, e é muito bom a gente ter esse espaço que a gente chama de cultura, que é um lugar seguro, é um lugar que a gente sabe que gosta. Então, é esse churrasco em família, é essa questão de, sei lá, trabalho, uma questão cultural que me faz ser pé no chão, me faz lembrar do que eu preciso, é olhar para dentro de si, é olhar para as pessoas ao seu redor. Então, esses são os espaços de conforto que ajudam a gente com ansiedade, ajudam a gente com esses tempos ruins. E eu falo isso principalmente porque a gente está num tempo péssimo. Caralho, tem gente morrendo, não tem como dizer que tá tudo bem. Por mais que às vezes não esteja te afetando diretamente, pode até afetar e você nem saber, você nem perceber. Tá tendo muito mais ansiedade, tá tendo muito mais problema. Então, rapaziada, vamos se cuidar.
Tá bom? Então, eu acho que o principal dessa aula é isso, é um aprendizado pessoal. Claro que cai no Enem, as partes que eu falei lá da globalização, da revolução industrial, da hiperconectividade, então conexão da internet, como isso daí impulsionou e até a economia, cai no Enem, mas lembra que é para trazer a aula de política para o pessoal. E o pessoal é isso, é identificação, é participação. Então, sejam vocês mesmos, procurem ser vocês mesmos, mesmo que você não saiba o que é você, vai descobrindo o que você não gosta. Se você não sabe do que gosta, pelo menos o que não gosta, descubra, sabe? E vão experienciando. Vocês são jovens, tem muito chão pela frente. Eu também sou jovem, tá bom? Pelo amor de Deus. Então a gente tem muito aí para descobrir. E do que vocês precisarem, contem com nós aqui, professores. E com isso, eu agradeço a atenção e paciência. A gente vai estar colocando o nosso número no chat. Rafa também pode pôr o dele, porque se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo ou quiserem alguma outra explicação, não tiver claro, fiquem à vontade para mandar mensagem. Que nem eu cheguei na última aula e ouvi o professor falando, é para encher o saco mesmo. Adorei que ele falou isso, eu acho que é esse o espírito mesmo. Ana, perdão, não tinha visto a questão. Em 1900... Putz, eu acabei de fechar o negócio. Deixa eu pensar, Revolução Industrial, produção em massa. Era a questão da diferente forma de produção. Então foi onde começou a ter um mercado mais dinâmico, né? Então muita produção, muita demanda, tá bom? Vou estar aqui colocando o meu número 5073. Eu tenho que falar que eu sou velho. Eu não consigo escrever e não falar. E é isso. Então, muito obrigado por tudo, pela atenção e paciência. Desculpa se eu falei demais. Muito obrigado também pela participação. Semana que vem tem mais uma aula de revisão de geografia política. Aí a gente vai poder dar uma aprofundada nessa questão de globalização. Vou pensar também em talvez trazer uma dinâmica, um jogo. Se eu conseguir pagar a fatura do meu cartão de crédito, vai ter Pix, sim. Eu tô na luta, me desejem sorte, porque ela tá atrasada desde o mês passado. Tô rezando pro meu nome não parar no Serasa. Pode parar a gravação, Rafa, desculpa. Mas aí antes vocês se despeçam. Tô falando besteira já que vai ficar tudo gravado. Mas é isso, meus queridos. Muito obrigado. Fica à vontade, Rafa. Oi, gente. Boa noite. Me chamo Joyce. Eu sou